Então hoje a gente vai iniciar essa temática aspectos psicoespirituais do tema do livro Depressão e Obsessão. Vamos ver aqui a introdução do nosso estudo do livro Fonte Viva, capítulo 107. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Então vamos comentar esse parágrafo dessa mensagem 107 do livro Fonte Viva. E aqui no início a proposta que Emmanuel faz para que nós estejamos atentos ao nosso processo contínuo de renovação. Renovemo-nos por dentro, começa ele. E dizendo de forma bem clara que é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. É claro que isso faz uma referência à característica de mundo em que nós estamos reencarnados, que é um mundo de provas e de expiações, aonde o sofrimento, a dor, as lágrimas normalmente são indispensáveis. E por isso ele continua dizendo: dor, sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação. Aqui é que realmente é preciso a gente fazer uma reflexão mais profunda, porque ele diz o seguinte: é que esses fatores que geram incômodos, que nós não gostamos nem um pouco, eles não devem ser vistos como inimigos da nossa felicidade ou do nosso equilíbrio, mas sim como processos de sublimação. É claro que para que a gente perceba e vivencie essas situações como processo de sublimação de forma equilibrada, é preciso que a gente esteja trabalhando o despertamento da nossa consciência de espíritos eternos. Porque em termos puramente humanos, essa história de que dor, sacrifício, aflição e amargura devem ser vistos e aproveitados como fatores de sublimação, fica difícil de ser digerido. Só é possível, de fato, de forma positiva, se o ponto de vista nosso estiver se ajustando à realidade espiritual da vida. Porque aí ele continua dizendo: são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada, e é assim. Quer dizer que ainda é com objetivos de trazer resultados positivos, que é a ampliação da nossa visão espiritual. Como é que isso pode se dar dentro desse contexto que Emmanuel coloca? É justamente porque, na medida em que nós nos desiludimos com os enganos da matéria, com o chamado jogo dos sentidos físicos, e face uma série ou certas dificuldades e sofrimentos, isso nos acorda espiritualmente em busca de novos ideais. O resultado, de fato, é a ampliação da nossa visão espiritual e de a gente se sentir menos enganado pelas aparências da vida material em que temporariamente estamos instalados para o crescimento espiritual nosso. Então, realmente, nesse ponto em que, percebendo o funcionamento das leis espirituais na nossa vida e entendendo suor, lágrimas, dor, sacrifício, aflição e amargura como processos necessários, nós acordamos de uma forma mais profunda em termos espirituais. Enquanto as pessoas estão no jogo do prazer e das ilusões do corpo,
de forma intensa, excepcionalmente, oferecem aberturas para despertamento espiritual. As aberturas para despertamento espiritual vêm nas frustrações, nos desenganos, em que a experiência humana na carne, no corpo, trazem. Por isso, os primitivos cristãos tiveram todos aqueles acessos de despertamento espiritual e de entrega plena à influência do Cristo. Face um nível de desilusões e sofrimentos atrozes que tiveram de enfrentar. Então, estando num ponto de maturidade, de despertamento, eles aproveitaram. Porque se eles não estivessem, claro, em termos humanos, não há dúvida, teriam se revoltado, teriam blasfemado e teriam abandonado o cristianismo nascente. Mas como estavam naquele ponto ideal de acordar para a realidade espiritual, converteram dor, abandono, sacrifícios em despertamento espiritual profundo. E as lições ficaram registradas de forma clara na Bíblia, mais ainda nos chamados romances do cristianismo que veio a nós através de Emmanuel. Então nós vamos agora conversar sobre os aspectos psicoespirituais. Vejam só, nos últimos encontros nós falamos dos aspectos psíquicos ligados ao processo de depressão. Depois falamos sobre os processos obsessivos nos últimos encontros. É lógico que agora os psicoespirituais vão abranger ambos. E a gente vai ver aqui algumas colocações extraídas do livro que parecerão um pouco com o que nós já andamos compartilhando em encontros anteriores. Mas perceberemos que é uma ampliação daquilo que nós já vimos. Porque agora a gente vai ver a interação aonde as predisposições emocionais e psíquicas nossas, aliadas às questões espirituais, traduzem o campo fértil para a instalação da depressão quando não tivemos níveis de percepção e entendimento espiritual amadurecidos, como a grande maioria da humanidade. Vamos ver aqui o primeiro slide. Como vimos, a depressão surge devido à indiferença frente à vida, movida pela rebeldia, da não aceitação das condições da própria vida. Quais são as condições da vida em um planeta de expiações e provas, como o nosso? No mundo dessa categoria, as condições da vida são cercadas por experiência desafio, desagradáveis, e por experiências estímulo, agradáveis. Então aqui nós somos chamados a ter a exata compreensão e entendimento das experiências que a vida no planeta Terra oferece. É um mundo de provas e expiações, aonde contrastes, dores e sofrimentos fazem parte natural das experiências dos espíritos encarnados na Terra. E aqui é colocado o seguinte, que o fator determinante da depressão é a rebeldia contra isso. Então a gente sabe que não são poucas as pessoas que, por desconhecer as razões espirituais da vida e enfrentarem determinadas provas difíceis, se revoltam contra Deus e a vida. E é aí onde abrem campo para os processos depressivos. Essa revolta ela vem pelo fato de que a pessoa, em termos pessoais, ela identifica de que se dependesse dela, o mundo não seria assim. O mundo seria de outra forma. E é nessa presunção da criatura humana achar que seria capaz de criar um mundo melhor,
que nascem os processos de rebeldia, de revolta e que abrem campo à instalação da depressão. Pois não, Roseli? Exatamente. A questão toda é essa. É que a depressão, como inclusive é o tema de hoje, dos fatores psicoespirituais, é que ela não tem a ver exclusivamente com equilíbrio em termos materiais ou físicos imediatos. Ela tem a ver com fatores internos, espirituais profundos. Então, as pessoas que, por exemplo, têm em relação às dificuldades da vida material um nível de equilíbrio e de bem-estar, não deixam de ter fatores de ordem emocional, psíquica, espiritual, com provas e dificuldades pertinentes às suas necessidades. Então, ora tem pessoas que já têm um nível de amadurecimento emocional, psicológico, que não passa por provas na área íntima, mas aí passam por provas na área econômica, na área material propriamente dita. A questão toda é essa, que na Terra, por ser um mundo de provas e expiações, não há isenção para ninguém. Uns trazem provas em determinada área, outros em outras. O problema todo é que a pessoa traz provas nas áreas que ela tem necessidade de passar. E é justamente nessas áreas aonde, se a pessoa não estiver se abrindo a um despertamento espiritual, nos dias em que nós vivemos atualmente, é que vai gerar revolta, rebelião interna e abertura para a instalação dos processos de depressão. Essa é a questão maior. É porque às vezes a gente nota pessoas que nasceu em famílias relativamente ricas, em lares ajustados, aonde tiveram uma boa educação, mas trazem problemas a nível íntimo, espiritual, profundos. E por mais facilidades que tenham no mundo externo, mais intensamente vivem seus conflitos internos, levando muitas vezes à situação pior, que é a do suicídio, e que normalmente tem por base níveis de depressão em andamento que não foram percebidos. Pois não, Clécia? Eu acho que isso hoje a gente consegue enxergar com mais clareza, porque a gente percebe assim, que isso está ganhando um número muito grande, porque a maioria dos adolescentes hoje, né, jovens, que, como o Rosário falou, tem uma vida aparentemente, materialmente, né, bem, já foi acostumado com tudo, mas aí também o essencial, que é o controle emocional, isso foi, assim, de certa forma, no meio da educação dele foi blindado, né, aquela coisa do pai super protetor também, que impede muitas vezes que o filho sofra alguma situação, justamente com medo que ele venha a sofrer, e aí ele passa a crescer esse desequilíbrio na vida dele, coisa que na visão material da gente acha que tudo está lindo, né? Tudo está ótimo, ele era para ter uma vida perfeita, porque ele tem tudo materialmente, mas a gente sabe que a situação não é só assim. A questão toda maior, e que ajuda a gente a entender todos os casos, é que enquanto a criatura humana ela não estiver dando atenção à parte mais importante nela, que é a espiritual, ela se encontra profundamente insatisfeita. Então é assim, se está tudo bem no campo material, aí toda a atenção dela é voltada para aquilo que ela não tem. Se ela tem tudo e falta coisa no mundo material que poderiam ser perfeitamente dispensáveis, mas por se sentir intimamente insatisfeita, desarmonizada, ela vai dar atenção exatamente àquilo que não tem. E isso vai acabar atrapalhando, né, a vida e a experiência encarnatória de forma intensa.
abrindo, dependendo do nível de insatisfação e posterior revolta, campo para a instalação da depressão. Não é por outro motivo, né, que a Organização Mundial de Saúde diz que é a doença do século e que estará cada vez mais aumentando a quantidade de pessoas depressivas, que poderíamos dizer ser proporcional à quantidade de pessoas materialistas, imediatistas e que querem uma vida com solução líquida e rápida para tudo. Como não consegue, e aí vai entrando no campo da revolta íntima e depois a depressão. Então, o ponto comum, como havíamos dito, é: todos temos uma parte espiritual para cuidar. Se ela não receber atenção, nós sempre estaremos nos sentindo insatisfeitos, incompletos, por maior campo de facilidade que a vida material nos oferece. Então, voltando aqui um pouco ainda esse slide, no mundo dessa categoria, as condições da vida são cercadas de experiências de desafio, desagradáveis. Então, vez ou outra, a gente, quando olha, vai enfrentar uma situação de desafio desagradável, no mundo de provas e expiações. E tem que estar trabalhando um nível de amadurecimento espiritual para não encarar isso como infelicidade, como revolta, mas sim necessidades, testes e aprimoramentos que, se visto de uma forma equilibrada, são perfeitamente superáveis e que vai amadurecendo espiritualmente a gente, na medida que a gente enfrenta problemas e dificuldades de forma equilibrada. As experiências de desafio são efeitos dos espinhos cultivados no passado próximo ou remoto. Resultam em expiações nas quais vamos sofrer as consequências dos atos menos felizes que praticamos. Então, é muito natural para qualquer um de nós espíritas que estude regularmente o funcionamento da lei de causa e efeito, aprenda e perceba o funcionamento da realidade do mundo espiritual, como é mostrado nos livros de André Luiz. É natural que, à medida em que a gente amplia a capacidade de entendimento em cima disso, nós criemos em nós toda uma disposição para enfrentar as dificuldades, por mais difíceis que sejam e por mais inesperadas, de forma equilibrada, harmonizada e sem perder um nível de paz, de equilíbrio íntimo, independente do que estiver ocorrendo fora de nós. Mas isso vem de um amadurecimento da compreensão da vida e de como as leis de Deus funcionam na nossa vida, sobretudo. Eu sugiro muito para isso a leitura atenciosa dos livros, a série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. Porque a gente vai percebendo, em certos detalhes revelados na vida dos personagens, circunstâncias que poderiam ser aplicadas a nós. E a gente vai se colocando, se contextualizando ali com o texto e percebendo ali nuances de coisas que têm a repercussão e experiência que nós vivemos. Então, isso ajuda muito a encarar essas experiências de desafio de forma exitosa, se saindo e se sentindo muito bem. O depressivo, revoltando-se quando as coisas não acontecem da forma que egoicamente lhe agrade, bombardeando o próprio cérebro, faz que a serotonina, a noradrenalina e a dopamina não sejam produzidas adequadamente. Ao mesmo tempo, abre campo para os processos obsessivos.
Parte disso que a gente está comentando agora, a gente já comentou separado em encontros anteriores. Mas aqui, para que a coisa fique bem clara no nosso entendimento, vejam só como se passam as coisas. A princípio, o desagrado, a revolta começa no campo mental. Do campo mental vai para a área emocional, onde a pessoa passa a se sentir triste, contrariada. A partir daí, se ela mantém esse quadro de emoções, ela começa a deprimir-se interiormente, desajustando a produção dos neurotransmissores. Porque esses neurotransmissores, que são infinitamente pequenos, né, e que fazem as ligações das sinapses no nosso cérebro, recebem a impregnação magnética do sentimento que nós estejamos alimentando. É por isso que alguém, quando está tendo emoções muito boas, alguém que, quando se diz que quando começa a namorar está vendo passarinho, porque está num certo estado de euforia íntima, isso é gerador de vitalidade para o sistema imunológico e para esses neurotransmissores. Mas quando a gente está cultivando emoções de deprê, de tristeza, de revolta, de se sentir contrariado, aí a impregnação magnética é para alterar negativamente os neurotransmissores. Resultado, cria um círculo vicioso. A alteração nos neurotransmissores ajuda a pessoa a continuar triste. Ela continuando triste, ajuda mais ainda a cair a produção desses neurotransmissores. Aí se instalou um círculo vicioso perverso, que normalmente só consegue iniciar um reequilíbrio a partir de medicamentos, onde a pessoa é indicada a procurar um psiquiatra. Os medicamentos irão tentar reequilibrar essas taxas hormonais, para reequilibrando ela, a pessoa poder, desde que queira e se esforce, manter um padrão de pensamentos renovados. Porque se ela não mantiver, ela vai ter queda em depressão outra vez. Pois não, Rosali? É. É porque dizem não, cientificamente, a produção dos neurotransmissores tem, em termos de equilíbrio, tem a ver com o sistema imunológico fortalecido. A baixa desses hormônios não só estabelece quadro de depressão, como também o sistema nervoso fica fragilizado. Eu me lembro do caso contado por Nazareno Feitosa. Nazareno Feitosa tinha depressão, poderia se dizer entre aspas, hereditária. Ele já nasceu deprimido, mas só veio a perceber e se diagnosticar, parece com 12, 13 anos de idade, quando ele procurou tratamento médico, psiquiátrico, e
ao mesmo tempo, tratamento espiritual. Recuperou-se e saiu do quadro de depressão. Isso ele morando no Ceará. Anos depois, quando ele já depois da adolescência dele, por questões de trabalho, ele foi transferido, foi colocado para trabalhar em Brasília. Ele morava em Fortaleza. Em Fortaleza, ele tinha uma namorada, acabou o namoro e foi trabalhar lá no Distrito Federal. Alguns meses depois, ele voltou a ter depressão. Houve uma queda dessa produção desses neurotransmissores, e como ele já tinha ideia do que era, ele procurou logo um centro espírita, procurou logo um médico e voltou a tomar os remédios, que ele tinha até parado de tomar remédio, porque ele tinha ficado bom. Mas teve uma reincidiva disso aí, porque é algo que tem muito a ver com o fator emocional, psico-espiritual. E aí uma mudança de vida, aonde a pessoa não manteve um certo nível de paz, de alegria interior, ela pode entrar em depressão. Independente de ser espírita, de não ser, isso não tem nada a ver com a religião em particular. Tem a ver com um certo nível de maturidade, de equilíbrio e de vigilância também na área emocional e espiritual. Aí tem a ver. Continuando. Esta rebeldia e inaceitação da vida tem a sua origem num processo de desconfiança em Deus, que faz com que a pessoa não se conecte com a sua condição de filha de Deus, aprendiz da vida. Então, o estabelecimento desse clima interno de revolta é caracterizador de uma desconfiança da existência ou da atuação de Deus na sua vida. É isso que, em geral, faz com que a pessoa tenha como se fosse uma conversa interna nesses termos. Se o Senhor não me dá a vida que eu mereço ou acredito merecer ter, a vida que o Senhor quer me dar, eu também não quero, não. Né? Isso pode ser um diálogo interno que se estabelece, por exemplo, na perda de um filho, através de uma morte trágica, na perda de um emprego que a pessoa tinha como muito estável, né? Em algum tipo de experiência que internamente a pessoa disse a si mesma: eu não merecia estar passando por isso. Pronto. Toda vez que a gente tem esse tipo de conversa interna, a gente está abrindo campo para a instalação da revolta e posterior depressão. É preciso que a maturidade, o conhecimento espiritual que a gente já tem adquirido, faça com que, enfrentando seja qual for a situação, a gente está sempre com a cabeça erguida e dizendo: não, se isso acontecer é porque tem algo para eu aprender nisso aí. Essa atitude de humildade, de se sentir filho de Deus, aprendiz da vida, como aqui é colocado, que é a vigilância para não se entrar num processo de depressão. Aconteceu o que acontecer, a pessoa ter aquela atitude de aprendiz, dizer: opa, não sabia que tinha coisa para eu aprender nessa área, e ser humilde para isso. Houve apenas o exercício do raciocínio superficial sobre Deus, sobre as questões espirituais, sem reflexão sobre esse conhecimento em suas vidas, de modo a sentirem no coração aquilo que sabem, para aí sim vivenciar. Então aqui é dado de forma detalhada para nós o que é que acontece que leva a pessoa, muitas vezes, a não se sentir filho de Deus.
ou desamparado pela paternidade divina. E é o quê? Um exercício de raciocínio superficial sobre Deus e sobre as questões espirituais. Então, aquilo que eu havia dito ainda agora há pouco, de uma leitura atenta e reflexiva das experiências do mundo espiritual que André Luiz nos remete, ajuda a estarmos nos protegendo disso, desse raciocínio superficial. E aqui diz mais adiante, sem reflexão sobre esse conhecimento em suas vidas. Então nós somos chamados a, na medida que o conhecimento espírita vai se ampliando em nós, a gente está refletindo sobre como é que eu posso aplicar isso na minha maneira de viver. O que é que isso me ensina e que eu preciso me sensibilizar e me modificar sobre isso. Então, essa abertura que vai, em termos de amadurecimento espiritual em nós, nos fortalecer. No final diz, de modo a sentirem no coração, no sentimento, aquilo que sabem, para aí sim vivenciarem. Então é aquela escada de amadurecimento espiritual que nós já conversamos aqui. Primeiro conhecer, depois refletir, para sentir e vivenciar. Então você conhece, reflete, se abre em termos de se sensibilizar àquilo, para ter em seguida o esforço de vivência. Se for feito isso, nós não seremos pegos de surpresa. Para desenvolver a fé convicta, é necessário exercitar o raciocínio, a reflexão e o sentimento a partir do conhecimento das leis divinas, atuando em nossa vida. Então aqui não é só a aquisição de fé raciocinada, que é o primeiro degrau que a doutrina espírita nos oferece, mas fé convicta. E a fé convicta, ela tem esses outros aspectos: exercitar o raciocínio, refletir, sentir, para ir atuar ou, se permitir, vivenciar, colocar em prática na sua vida. Isso, de certa maneira, independente até da religião que a gente esteja adeso, é fundamental para prevenir as quedas nos processos obsessivos. É importante sempre a gente se lembrar que tudo isso que a gente está aqui argumentando e refletindo é um meio de precaução a experiências futuras que a vida possa nos trazer. Porque o Espiritismo deixa bem claro para qualquer um de nós, né, que não é a religião espírita que vai nos dar algum atestado de isenção, de não passar por certas experiências. Então, uma morte trágica. Quantos espíritas, ao perder um ente querido, do qual tenha muita afeição, não se desequilibra completamente e entra no processo depressivo? Muitos. Porque uma coisa é ter o conhecimento da reencarnação, outra coisa é esse conhecimento ter passado pela área da reflexão, sensibilização e vivência de acordo com o conhecimento da reencarnação. Porque quando isso realmente é feito, a pessoa está se habilitando a enfrentar as mais variadas circunstâncias da vida. Somos convidados a evoluir em todas as circunstâncias.
agradáveis e desagradáveis. No mundo em que vivemos predomina o mal, e isso é desagradável. Deus o permite, pois onipotente, onisciente e onipresente, sabe que todo mal é transitório. Então, a visão que nós diariamente temos oportunidade de trabalhar em nós sobre a vida, dificuldades e circunstâncias amargas, é no sentido de trabalhar todas elas para o despertamento e conscientização espiritual nossa. Mas, quando não estamos suficientemente acordados ou vigilantes, a gente muitas vezes passa por circunstâncias que intimamente temos o seguinte tipo de conversa: eu vou engolir isso, mas é a pulso. Eu não sei por que isso me aconteceu, porque eu não tenho nada para aprender com isso. Isso não era para ter acontecido comigo. Então, no mundo em que vivemos, predomina o mal. Mas isso não é um fator de surpresa. E nem é para ser visto como algo desagradável, mas algo resultante da forma com que nós andamos vivendo nessa vida e em vidas anteriores. Porque todas as situações e circunstâncias que nos surgem na experiência encarnatória e que foram desagradáveis e que não encontramos justificativa nessa vida, foi porque inapelavelmente resultou da forma desastrosa com que andamos em experiências encarnatórias no passado. Nisso não há fugir. A pessoa depressiva não aceita a condição de submissão a Deus e deseja competir com Ele, criando um mundo perfeito ao seu jeito. Como isto é impossível, ela se deprime. Ao se rebelar, gera aspectos mentais no cérebro, diminuindo a produção de neurotransmissores e ampliando o campo energético para a instalação dos processos obsessivos. O maior antídoto que poderia haver a qualquer tipo de processo obsessivo significaria estarmos vivendo de bem com a vida conosco mesmos. Se a gente conseguisse, à custa de esforço, manter um clima interno constante de bem-estar, de paz, de gratidão, de se sentir de bem com a vida, estaríamos inacessíveis à sintonia com processos obsessivos. Porque simplesmente eles só ocorrem nas áreas em que nós nos sentimos descompensados, desajustados. Entre aspas, se sentindo injustiçado porque está passando por isso. E aí, o processo se instala. Por isso diz aqui, ao se rebelar, gera impactos mentais no cérebro, diminuindo a produção dos neurotransmissores, outra vez, e ampliando o campo energético para a instalação dos processos obsessivos. No início desse slide é colocado de que a pessoa depressiva não aceita a condição de submissão a Deus e deseja competir com Ele. Pode até nos parecer uma coisa muito exagerada, mas internamente é assim que as pessoas que se rebelam contra as situações amargosas da vida agem internamente. Internamente elas estão numa condição de dizer: eu não aceito isso.
o número de depressivos cada vez aumenta mais, porque tem aumentado o número de pessoas revoltadas contra as próprias provas e expiações que são convidadas a passar. São poucos aqueles que desenvolvem a autoconsciência e iniciam um processo ativo de autoiluminação na vertical da vida. Então, o número de depressivos cada vez aumenta mais, porque tem aumentado o número de pessoas revoltadas contra as próprias provas e expiações. É aí onde está a raiz de toda a questão que a humanidade está vivendo hoje em dia. Distanciado dos objetivos espirituais da experiência do corpo, travam conflitos com as provas internas que tem que passar. E nessa briga interna se rebelam. Então poderíamos dizer assim, não há outra solução que não seja qual? A espiritualização, né? A gente lembra uma frase que ficou muito notória do livro O Tao da Física, que é de Fritjof Capra, nos anos 80. Esse livro fez muito sucesso, que é ligado já naquele período à chamada física quântica. Então, Fritjof Capra diz o seguinte, esse livro saiu, me parece que em 83, por aí. Ao homem está destinado só duas alternativas: o Buda ou a bomba. Ele já dizia isso nos anos 80, vejam só. Isso está atualizadíssimo. Ao homem está destinado só duas alternativas: o Buda, que significaria autoiluminação, espiritualização, ou a bomba, que é a autodestruição. A humanidade caminha para isso. Ou ela acorda de uma forma de impacto em termos espirituais, ou o homem caminha para a autodestruição. Não há coluna do meio nisso, segundo esse físico quântico. E cada vez mais no alvorecer do ano 2019, a gente pode estar vendo isso. Então, são poucos aqueles que desenvolvem a autoconsciência e iniciam um processo ativo de autoiluminação. E é para isso que nós somos chamados de forma ímpar pela doutrina espírita, a despertar espiritualmente, encarar a vida de um ponto de vista bem diferenciado, aproveitando todas as circunstâncias amargas ou agradáveis para o crescimento espiritual nosso. Vamos agora para o último slide dessa noite. A maioria permanece na rota horizontal, num processo de superficialidade, ainda blasfemando para cumprir as leis divinas, especialmente a lei de causa e efeito, sofrendo as consequências dessa decisão, pois não quer voluntariamente cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Vamos analisar esse último slide do nosso estudo de hoje. Então, a maioria da humanidade permanece na rota horizontal. E o que é essa rota horizontal? É ter só objetivos e metas terra a terra, que está do seu ponto de vista horizontal. É não se abrir para a espiritualização ou verticalização do ser, que é a busca de sintonia com objetivos elevados. Então, nessa rota horizontal, vive num processo de superficialidade,
blasfemando para cumprir as leis divinas. Então a pessoa vive contrariada e contra mesmo essas leis que a impelem a passar por provas e dificuldades, especialmente a lei de causa e efeito. E o resultado é sofrer as consequências dessa decisão. E uma das piores consequências é a depressão, sobretudo por ser um dos fatores mais fortes para o suicídio, que tem se tornado avassalador. Sofrendo as consequências dessa decisão, pois não quer cumprir. Aqui entra a parte melhor desse texto. Não quer cumprir voluntariamente, por escolha própria, a lei de amor, justiça e caridade. Porque na medida que a gente se torna sensível ao bem, a ajudar o próximo, a trabalhar pelo progresso da humanidade de uma forma ampla, nós estamos redefinindo fatores kármicos, abrandando e redirecionando provas e aproveitando da forma mais valiosa a experiência do corpo físico. Mas aí tem muita gente que não quer estar no corpo físico para gozar ao máximo prazer e satisfação sensorial, sem ter méritos para isso. Em vez de méritos, tem provas para cumprir. Se revolta, entra em depressão e perde a experiência reencarnatória. Tem um livro de Divaldo Pereira Franco, que deixamos aqui a recomendação, sobre isso, que é Tormentos da Obsessão, onde vai até tratar de alguns casos de médiuns e trabalhadores espíritas que, tendo desencarnado em depressão, apresentaram a maior dificuldade para tratamento de recuperação no mundo espiritual. Porque a questão toda é essa, é que esses estados de doença psico-espiritual, como é a depressão, não se resolve com a morte do corpo. A pessoa entra no mundo espiritual deprimido, e havendo possibilidade de reencarnar deprimido, como até eu citei o caso de Nazareno Feitosa. Então a pessoa não só pode entrar no mundo espiritual deprimido, como reencarnar já deprimido. Então é algo que os fatores de imunização e de proteção nós temos que usar o máximo para não ser vítima dessa que é uma das epidemias mais drásticas da época em que nós estamos vivendo. Alguém tem alguma observação ou pergunta? Pois não. Pessoas deprimidas se tornam suicidas, né? Aí assim, entra no mundo espiritual dessa forma, como suicidas. Entra com os dois problemas juntos: depressiva e suicida. A questão é que, como a doutrina espírita deixa bem claro, sobretudo em relação ao suicídio, há muitos atenuantes e muitos agravantes. Então, há pessoas que estão, por exemplo, no nível de depressão, de alienação psíquica e mental, que podem cometer um suicídio como sendo um verdadeiro assassinato espiritual, aonde foram objetos de práticas hipnóticas obsessivas e agiram de forma totalmente inconsciente, o que atenua muito a responsabilidade sobre o suicídio.
mas que é uma situação muito grave e difícil, porque fora a questão do suicídio, tem a questão da depressão. A depressão por si só, ela é um degrau de revolta interna, perigoso, mas que se amplia mais ainda quando leva a pessoa ao suicídio. Porque ela se revolta tanto que acaba tentando contra a própria vida. Então está chegando aí o momento de concluir o nosso estudo, lembrando que no próximo domingo nós teremos o estudo de Joana de Ângeles, 4h. Vamos para a prece de encerramento. Pedir para a nossa amiga Edília, que está lá atrás, ser a intermediária da prece para nós.